Vai dar certo. Amém? Queria que vocês abrissem comigo aí Efésios 2, versículo 8. Nosso pastor tem compartilhado esses dias sobre a graça. Eu não quero deixar assunto, até porque é o que o Senhor também tem ministrado ao meu coração. Até porque é nisso que eu estou meditando esses dias. Então fica mais fácil fluir esse assunto, né? Vocês abriram? Efésios 2:8. Já estão com essa passagem marcada já, né? Já está com umas 2 semanas já, os 2 domingos que o pastor vem ministrando sobre isso, ou mais. Então já deve estar marcadinha a sua Bíblia. Eu vou ler aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quero me deter só nessa passagem. Antes de eu propriamente entrar e compartilhar com vocês, como eu estava falando, nosso pastor tem compartilhado esses dias sobre a graça, e é algo que eu tenho parado também para meditar um pouco, para me entender, até porque eu tenho dificuldade em entender a graça. Confesso para vocês o meu pecado, porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito pela legalidade, pela lei. Estou confessando meu pecado, né? E eu tenho entendido, a partir do momento que o nosso pastor começou a ministrar sobre a graça, que a graça não é bem por aí. Ela tem essa parte bem mais, mas existe uma parte muito amorosa da graça, e essa parte que eu estou me apegando nesses dias, e eu estou me apaixonando. Amém? E o que eu queria compartilhar com vocês é algo relacionado com como é que nós estamos desfrutando desta graça. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, como é que você está desfrutando desta graça e desta palavra maravilhosa que nosso pastor... Repete, cansa não, irmão, cansaram já, pastora, vem cá de novo. Como é que você tem desfrutado desta palavra que nosso pastor tem compartilhado esses dias? Você de fato tem parado para meditar, para ruminar, para colocar em prática? Porque uma das coisas que eu estava parando para meditar, e uma das dificuldades de nós desfrutarmos da plenitude da graça de Deus, é porque nós não cremos. Ou então porque nós pensamos que é grandioso demais para que a gente desfrute de tudo. É ou não é? Por que eu digo? Porque nós vivemos em uma sociedade que nós desfrutamos daquilo que nós trabalhamos para ter. Nós desfrutamos daquilo que nós suamos para ter. E quando nós conhecemos a Jesus e quando nós começamos a entrar nesse ambiente da graça, nós pensamos que precisamos pagar para ter algo da parte de Deus. E aí é onde falhamos. Essa passagem, gente, eu estava lendo só esse versículo 8, só essa primeira parte aqui que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. E eu tenho entendido e aprendido que a fé é o meio pelo qual você vai desfrutar da plenitude da graça de Deus. A fé é o meio pelo qual nós desfrutamos da plenitude da graça de Deus. Porque muitas vezes nós desfrutamos da bênção de Deus, ou desfrutamos dessa graça só em partes, porque cremos só em partes, ou colocamos em prática só algumas coisas que aprendemos no dia a dia. No dia a dia que eu digo, na sua célula, no seu TSD, aqui no culto, no seu discipulado. Então muitas vezes nós não desfrutamos do tudo que Deus tem para nós por falta de fé, por falta de crer que tudo aquilo que Deus disponibilizou para nós é nosso. Muitas vezes nós criamos crenças ou criamos conclusões dentro de nós que dizemos assim: não, o que é meu é só essa outra não é minha. Claro que existe algo que é seu, existe uma porção que é sua, mas existe algo que é pleno para todos os filhos de Deus. E para que nós possamos desfrutar dessa graça que vem por meio de Jesus, nós precisamos crer. Somar a fé para que eu possa ter
entrada ao ambiente da graça de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Então, meditando e refletindo sobre isso, cara, eu preciso somar fé para que eu possa desfrutar deste ambiente da graça, deste ambiente glorioso, porque nós pensamos que quando nós aceitamos Jesus, eu tenho a minha salvação e eu vou para o céu e está tudo bem, está tudo maravilhoso, e é muito maravilhoso mesmo ir para o céu. Vocês concordam comigo? É maravilhoso ir para o céu? Mas existe algo a mais para que vocês possam desfrutar nesses dias de hoje. E uma das coisas que eu oro sempre, não só para que isso aconteça comigo, mas para que isso aconteça com toda a igreja, que nós sejamos pessoas, filhos de Deus, fortes na palavra e na oração. Pessoas fortes na palavra, pessoas firmadas na palavra. Por quê, Diego? Porque a palavra, ela gera fé em nossos corações. Você só vai conseguir desfrutar da plenitude da graça de Deus se você estiver fortalecido e estiver firmado em sua palavra também. A palavra é o fundamento para que você se firme e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você nesses dias. Porque não pense que você vai só desfrutar da graça em um tempo vindouro. A graça é para que você desfrute neste tempo. E para que você desfrute dessa graça, você precisa ter fé. E a fé é gerada por meio da palavra também. Eu gosto muito do mover de Deus. Gosto muito de curas, milagres, prodígios, maravilhas. E eu tenho orado para que isso aconteça em nosso meio nesses dias. Aconteça por meio de você nesses dias, na sua célula, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Você seja um canal de bênção sobre a vida das pessoas. Mas para que você desfrute disso, você precisa crer. E a fé é gerada também por meio da palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fico muito impactado quando eu vejo o mover de Deus acontecendo. Mas também eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas sendo fortalecidas por meio da palavra. E eu agradeço a Deus porque eu sou alimentado por uma palavra, por um alimento fino, por algo saudável que é ministrado por meio dos nossos pastores. Eu me percebo alimentado do céu. Vocês estão comigo? Isso me fortalece, isso faz com que eu desfrute de um ambiente da graça de Deus. Olha só, você não vai desfrutar da plenitude da graça se você não somar fé àquilo que você está recebendo. E você precisa entender que é pela graça que vocês são salvos. Aí nós nos perguntamos, de que é que nós somos salvos? Você já parou para se perguntar já? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: irmão, de que é que você é salvo? Você já parou para se perguntar já? De que é que nós somos salvos? Meu Deus, de que é? Gente, eu parei e disse: meu Deus, de que é que nós somos salvos? Existe um juízo, existe um inferno, assim como o céu é real, o inferno também é real. Romanos 8, eu queria que vocês abrissem comigo aí, Romanos 8, versículo 2. Olha só, está vendo? Uma palavra fortalece a nossa fé. Vamos ver Romanos 8, versículo 2. Diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Repita comigo: o Espírito do Senhor e vida me livrou do poder do pecado e da morte.
essa graça ela nos livrou da morte. Nós estávamos destinados a uma condenação eterna. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu imenso amor, nos deu o seu Filho, que veio por meio da sua graça, nos resgatar do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Quando eu começo a me encher da palavra, passagens que fortalecem a minha salvação, eu adquiri algo não pelaquilo que eu trabalhei, mas é pelaquilo que o Senhor fez por mim. E é por meio da graça que eu sou salvo. Então eu sou salvo da ira de Deus por meio da sua graça. A sua graça me livrou do império das trevas, ela me salvou da mão do inimigo. Ele queria me matar, ele queria me levar para o inferno. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. Abra comigo em Mateus 25. A partir do versículo 41, vocês vão ver para que o inferno foi feito. Para quem? Qual o propósito? Mateus 25, 41. Sejam rápidos. Todos abriram? Diz assim, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Diga-se: o inferno não foi feito para mim. Eu fui gerado no céu. O céu não é só a minha origem, mas também é o meu destino. Não precisa vocês repetirem, mas repetiram, tá bom. Amém? O inferno não foi feito para os filhos. Mas sabe o que é que o diabo tem plantado? Muitas vezes quando nós vamos orar, que o inferno é o nosso destino. O inferno não é o seu destino. O inferno não foi preparado para mim, para você, nem para os seus familiares. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Mas a mentira que o inimigo tem pregado é o que é? Para que você se sinta culpado. E quando você vai entrar na presença de Deus, para ter intimidade com Ele, você se sinta tão sujo que você não consiga orar. Que você não consiga se concentrar na presença, você não consiga adorar a Ele. Porque existe um peso de culpa. Existe uma cadeia que nós precisamos ser libertos. Pastor Diego, eu estou me sentindo sujo, eu estou me sentindo um pecador. Eu preciso entender que eu adoro a Deus, não é pelo aquilo que eu faço, mas é pela graça dEle que eu consigo, eu me torno apto para adorá-lo. É como a pastora fez hoje. A pastora chegou aqui e percebeu um clima muito pesado. Ela veio aqui, declarou a palavra e orou, e os irmãos se sentiram um pouco mais à vontade. É como se nós estivéssemos nos sentindo presos e não conseguíssemos adorar. Gente, isso não é para ser normal em nós. O normal do Filho de Deus é que você levante as suas mãos e abra a sua boca, e a presença de Deus tome o lugar onde você está. Isso é o normal para todo aquele crente que crê em Jesus. Todo aquele que adora a Deus, não pelaquilo que faz, mas pela graça. A minha irmã está vivendo uns dias, eu vou até compartilhar agora, Jéssica, me desculpa, viu? Nem te pedi autorização. Ela está vivendo alguns dias de tribulação, E hoje, quando eu cheguei, eu bati no ombro dela. Disse: irmã, deixa fluir. Confia em Deus. Confia em Deus.
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós passamos por conflitos e nós pensamos em desistir, pensamos que não estamos sozinhos. Olha só, você nunca está só. Você precisa confiar naquele que te chamou. E Ele te capacita. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e disse: amor, como é que eu vou ministrar hoje, amor? Meu Deus, amor. Ai, Jesus. Eu vou ter que me consagrar de 6 a meio-dia, Senhor. E de fato eu fiquei de 6 a meio-dia hoje. E eu disse: meu Deus, eu fui para casa, Senhor, Pai, Jesus. E pedindo ajuda ao Senhor. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não sei se é a falta de costume de estar aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo, Senhor. Mas me ajuda, Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei no meu cantinho ali. Meu Deus, Pai, seja comigo, Senhor, quando eu abrir a minha boca. Mas por que, gente? Deus está me ensinando a não confiar na minha capacidade. Ele está me ensinando a confiar nele. Ele está me ensinando a andar, cara. Deixa eu te ensinar você a andar, cara. Não queira aprender a andar sozinho. Não queira ir na sua força. Não queira ir no seu braço. Não queira adorar a Deus na sua força. Não queira adorar a Deus no seu braço. Não pense que se você gritar mais alto, Deus vai te ouvir. Ele também te ouve no sussurro do seu quarto. É porque eu gosto de gritar, mas Deus ouve também a oração baixinho. É porque eu gosto de extravasar, mas também Deus ouve a oração baixinho. Quando eu começo a orar, eu me empolgo, mas Deus também ouve a oração baixinho. Ele ouve. Até os gemidos inexprimíveis, Ele ouve. Mas nós precisamos entender que é pela graça que eu desfruto da plenitude de Deus por meio da fé. Não depende daquilo que eu faço. O que é que eu devo fazer então, Diego? Eu preciso estar diante dEle. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso me entregar por inteiro a Ele. Porque o inimigo, ele aceita os seus 5%. Mas Deus quer o seu tudo. Deus quer o seu tudo. A palavra diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Olha só que coisa maravilhosa. Ele tem um zelo pela minha vida e pela sua vida. Ele não quer que eu e você bebamos qualquer coisa, ou comamos qualquer coisa, ou andamos em qualquer ambiente. Não. Existem ambientes propícios para que os filhos de Deus coloquem os seus pés. E por mais que você almoce com um pecador, mas você não vai se alimentar do pecado dele. Você vai ser luz na vida dele. O nosso mestre almoçou com pecadores, mas ele não foi contaminado pelo pecado. Não, ele foi luz naquele lugar. E ele ainda disse assim, ó, os sãos não precisam dos médicos, mas os doentes. E nesses dias nós precisamos acordar, porque se nós não entender a graça e nós não desfrutarmos dela, não tem como você compartilhar ela com os outros, porque essa graça não é verdade para você. Primeiramente, a graça ela precisa ser verdade para você. E como é que eu fortaleço a graça dentro de mim? Por meio da palavra. Porque a palavra ela vai fortalecer a minha fé. A palavra ela vai gerar convicções dentro de mim, ao ponto de eu passar por tribulações e pensar em desistir, mas eu vou me manter firme no Senhor. Porque o que acontece muitas vezes, nós desistimos nas primeiras tribulações, nas primeiras dificuldades, porque pensamos que estamos só. Deixa eu dizer algo para vocês, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e Ele não nos abandona. Jesus disse que Ele estaria com nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalzinho de Mateus, ele fala sobre isso. Sabe o que é todos os dias? Todos os dias. Você vai fechar os seus olhos para dormir, Ele está com você. E você acorda, Ele está com você. Ah, mas eu estou em um ambiente adverso. Ele está com você. Você pode estar onde você estiver, Ele está com você. Ele não nos abandona. É porque muitas vezes nós nos distanciamos ao ponto que não ouvimos a voz dEle. Ou nós fechamos o nosso ouvido.
e escolhemos seguir os nossos passos, o nosso caminho, aí nós não desfrutamos da plenitude da graça de Deus. Porque a graça ela está disponível para todo aquele que nele crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio que eu estou diante de pessoas poderosas. Eu creio que eu estou diante de pessoas poderosas em Deus. Pessoas que irão fazer a diferença nessa geração. Aí nós olhamos assim e dizemos assim, eu também me percebia dessa forma. Hoje eu começo a olhar para mim de outra forma. Eu preciso estar alinhado com aquilo que Deus me chamou para eu fazer. Ele está fazendo algo nesses dias. E para que eu desfrute disso, para que eu participe disso, eu preciso estar alinhado com Ele. Amém? Vocês estão comigo? Aleluias. Deixa eu continuar aqui. Onde é que eu estava? Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos agora, novamente. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aleluia. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos abriram? Diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Gente, olha só, uma coisa que queria que ficasse claro para a gente aqui. Todos pecaram. Então não adianta a gente querer na presença de Deus dar uma de santo, uma de bonitão, uma de que eu não pequei, uma de que eu não errei. Amém? A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a primeira coisa para que Deus entre com a sua graça e faça a sua obra maravilhosa, eu preciso reconhecer que eu errei. Que eu sou um pecador, que eu tenho falha. Que eu preciso dele para que eu possa desfrutar da plenitude da graça de Deus. Para que eu entre nesse ambiente da graça de Deus, eu preciso reconhecer que com as minhas forças eu não consigo ter acesso ao céu. Pelas minhas obras eu não consigo. Eu preciso entender que eu sou um pecador. E à medida que eu reconheço isso, aí sim é um ambiente propício. Pai, eu preciso de Ti. Aí sim entra o segundo processo, que é assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Nós precisamos entender que esse sacrifício que Deus, por intermédio do seu Filho, fez por nós, foi para que nos resgatasse do império das trevas, nos tornasse aptos a ter acesso ao céu, a ter acesso a essa plenitude da parte de Deus. Então o primeiro ponto que eu preciso entender é que eu fui pecador, hoje eu não sou mais, porque Cristo habita em mim e o sangue de Jesus me limpou e me lavou. Amém? Vocês estão comigo? Hoje você está nessa condição, mas há um tempo atrás nós não estávamos. Antes de conhecer a Jesus, nós não estávamos. Ou ainda hoje, muitas vezes nós nos encontramos nesse estado. Mas eu preciso entender que é pela graça que eu entro no ambiente da salvação. Que não é pela minha força, não é pelo meu braço, que eu desfruto da bênção de Deus, mas é pela sua graça.
É por esse ambiente, mediante a fé, no sacrifício de Jesus, que eu irei desfrutar. Vocês estão comigo? É mediante a fé, nesse ambiente. Deixa eu achar uma passagem aqui que vai fortalecer isso que eu estou compartilhando com vocês. Abra comigo aí Isaías, capítulo 6. Já estou terminando, viu? Queria convidar o louvor, por favor. Louvor. Já estou finalizando, viu, gente? Todos abriram? Isaías 6. Olha só, eu vou falar algo para vocês. Nós estamos diante de uma pessoa que reconheceu, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo escolhido, reconheceu as suas falhas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos diante de um grande homem de Deus, que teve um encontro com o Senhor, que teve a oportunidade de ver o Altíssimo. Como nós estamos aqui nessa noite, a presença de Deus é real aqui nesse lugar. A presença de Deus, ela ao mesmo tempo que é sensível, ela é muito forte. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é sensível. Ele vem para aqueles que têm sede. Ele vem para aqueles que o adoram. Ele vem para aqueles que o chamam. Ele vem para aqueles que abrem a porta do seu coração. Nós estamos diante de um homem de Deus que disse assim: Senhor, como pode eu? Então Isaías, ele começou a despejar as suas perebas, como nós dizemos, as suas feridas, o seu pecado, a sua dificuldade, para aquele que podia resolver. Logo após ele ter confessado a sua dificuldade, o Senhor veio como uma resposta. Veio com uma brasa sobre os seus lábios. Ele veio com a brasa sobre o seu pecado.
Ele veio com uma brasa sobre o seu pecado, sobre a sua fraqueza, sobre a sua dificuldade. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Nós precisamos reconhecer, para que você também desfrute da plenitude da graça de Deus, você precisa reconhecer perante Ele as suas dificuldades. Gente, a graça é uma porta aberta. O Senhor está dizendo assim: é uma porta que está aberta. Com a sua força você não consegue. No seu braço você vai tentar. Nas suas pernas, por mais que você malhe muito, mas você vai se cansar. Ah, mas eu sou acostumado a treinar pesado. Mas você vai se cansar na sua força. Nas suas palavras, você vai ser pego em falha. Nós precisamos entender que há uma porta aberta, mas eu preciso crer. A fé é o meio para o qual eu desfruto da plenitude da graça de Deus. E sabe onde é que mais erramos? É porque pensamos que conseguimos caminhar sozinho. Pensamos que conseguimos caminhar sem um Salvador. Pensamos que conseguimos adquirir a nossa salvação pela nossa força, pelo nosso braço. Olha o que foi que Isaías fez quando viu o Senhor. Ele clamou dizendo: ai de mim que tenho lábios impuros e moro no meio da geração, no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Ele estava querendo dizer assim: Pai, eu não sou digno de estar em tua presença, eu tenho pecado, meu pecado é esse, Pai. E o Senhor veio com uma resposta. Ele desfrutou da graça de Deus. Pelo pecado ele merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? O dom gratuito de Deus é? A graça é isso. A lei nos condena, mas a graça ela traz a vida eterna. Então quando Jesus veio manifestando a graça de Deus, mostrando para aqueles que era possível, dizendo assim: tudo é possível ao que crê. Jesus veio dizendo: cara, não é no teu braço, não é na tua força, é pela fé. É mediante a fé que você vai desfrutar da plenitude de Deus. É mediante a fé que você vai desfrutar da alegria de Deus. É mediante a fé que você vai desfrutar do gozo de Deus na sua vida. É pela fé que você vai desfrutar da paz de Deus. É pela fé que você vai se encontrar nele, a sua verdadeira identidade. Vocês têm uma identidade. Muitas vezes nós estamos tão distantes da nossa identidade em Deus. E essa identidade do qual eu estou me referindo é aquela que ele disse: antes da fundação do mundo você foi gerado em mim. Antes que as coisas foram geradas, você foi gerado nele. E muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas, sendo que as coisas foram criadas para nos abençoar. Deus não criou você para as coisas, não, Ele criou as coisas para abençoar você. Deus não criou você para você correr atrás da prosperidade. A prosperidade já é sua. Deus não criou você para você correr atrás do céu. Você é do céu. Para você correr atrás de alegria, atrás de uma paz, construir uma paz, uma alegria aqui na terra. A paz é um fruto dele habitando dentro de você. A alegria é um fruto dele habitando dentro de você.
O que nós precisamos reconhecer nesse dia, Pai, eu quero desfrutar da plenitude da Tua graça, mas isso vai ser ativado por meio da fé. Nós precisamos nesses dias fortalecer a nossa fé, ser uma igreja forte na palavra, firmada na palavra, e só assim nós não seremos enganados por qualquer tipo de doutrina que é pregada, doutrina do homem. Porque muitas vezes nós estamos nos firmando da doutrina do homem. Eu tenho que produzir, eu tenho que construir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade para que eu desfrute do melhor de Deus aqui na terra. Deus abençoa o fruto do seu trabalho, mas existe a parte do descanso de Deus. Existe a parte que você trabalha, durante 6 dias você vai trabalhar, mas existe um que é o do descanso do Senhor. E muitas vezes nós estamos gastando todas as nossas forças, trabalhamos e esquecemos de descansar em Deus. E deixa eu dizer algo para vocês: o momento que você mais avança é o momento que você entra no descanso do Senhor. O momento que você mais avança é o momento que você entra no descanso preparado para os filhos. O momento que você mais avança é o momento que você para entrar na festa, no descanso à festa, no descanso a gozo, no descanso a paz. Nós precisamos crer no descanso do Senhor. Senão nós vamos trabalhar todos os dias e não vamos ter tempo para adorar ao Senhor. E nós vamos trabalhar e vamos entrar nesse círculo vicioso, e até vamos construir riquezas aqui na terra, que a traça e o ferrugem irá consumir um dia. E esquecemos de entrar no descanso de Deus, e não desfrutamos da plenitude disso. O desejo de Deus dessa noite é que você desfrute da plenitude da sua graça. Como assim? Você vai pisar em lugares que você não trabalhou e não pagou para estar. Lugares excelentes. Isso é graça. É o favor imerecido da parte de Deus. Eu não era digno. É o descanso do Senhor. Existe um descanso que os filhos precisam entrar e ativar. Mas nós precisamos entender que eu vou colocar Deus em primeiro lugar da minha vida. Porque Ele criou as coisas para me abençoar. As coisas é como um celular. Eu uso o celular na hora que eu quero. Quando eu não quero mais o celular, eu deixo em cima da estante. É como uma ferramenta de trabalho. Eu sou mecânico, eu uso várias ferramentas. Existem umas que eu estou precisando, agora eu vou usar ela. Existem outras que eu não estou, eu deixo elas guardadas ali. As coisas, elas são para ser assim na nossa vida. Eu não sei para ser a razão do meu viver. Não, eu só vivo se essas chaves estiverem do meu lado. Não. Essa busca tem que ser pelo Senhor. Eu só vivo se Ele estiver comigo. Se Ele não for, eu não irei. Eu não arredarei o pé deste lugar se Ele não estiver comigo. Então que nessa noite nós possamos consertar muitas coisas que nós construímos dentro de nós, por meio da religião, por meio da sociedade em qual eu convivo. Ela tem pregado isso para mim, que eu tenho que construir nesses dias, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer faculdade, e quando der eu vou congregar. Quando nós fazemos isso, nós estamos construindo uma casa que ela vai cair. Quando nós construímos nosso alicerce no Senhor, ela vai permanecer. Amém. Queria que você ficasse de pé.